Alô pessoal, sexto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que possamos começar essa semana com paz, que Deus possa estar guardando e abençoando a vida de todos. Vamos voltar um pouco à nossa matéria no que tange a duas partes, formas do relevo e hidrosfera. Eu vou explicar cada detalhe pausadamente com esse recurso aqui para ficar mais fácil a visualização dos alunos e o entendimento com alguns exemplos. Tá bom, pessoal? Então tá aqui formas do relevo e hidrosfera. Então vamos começar, galera. Vamos começar o que é o relevo. Tá assim. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. O relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre. Um resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra. O que é história geológica? É a idade do planeta Terra, que se encontra em constante dinamismo. Quer dizer o seguinte, em mudança, se transformando, evoluindo. Assim, ele expressa a sua história pelos seus desníveis, suas diferenças de altitude, suas fisionomias e de todos os elementos que compõem e dão formas às paisagens. Quando você fala na questão do relevo, o relevo ele sofre mudanças, certo? Ele tem mudanças no clima, nos agentes do clima, como vento, como chuva, os agentes externos e internos. Internos, quando eles vêm de dentro para fora, como vulcanismo, abalo sísmico, os temidos terremotos. E os agentes externos são agentes relacionados ao clima. Tudo bem? Então, tá aí. Relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre. Tudo bem, galerinha? Vamos continuar. Aqui eu coloquei os exemplos. Os exemplos das formas do relevo. Tudo bem, galerinha? Tá lá. A primeira é as montanhas. As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações, ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores superfícies em altitude e declividade. Declividades são o quê? São quando você muda do maior para o menor, quando você pega uma parte mais alta, uma parte menor, uma parte íngreme, é nesse sentido. Tá lá. Quando elas apresentam-se em um conjunto extenso, recebem o nome de cadeias montanhosas, que também pode ser chamadas de cordilheiras. Por exemplo, no Brasil, nós não temos cordilheiras, cadeias
montanhosas. Um exemplo prático aqui nossa primeira fotinha é a cidade peruana de Machu Picchu. Essa paisagem é uma cidade onde ficava uma tribo indígena chamada Incas. Essa tribo já foi exterminada pelos espanhóis na colonização espanhola na América do Sul. Tirando o Brasil, é claro. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então tá lá, Machu Picchu, na cidade peruana de Cusco, no Peru, paisagem localizada nas montanhas das cordilheiras dos Andes ou cadeias montanhosas. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, montanha, a parte teórica e o nosso desenho aqui. Tá bom, galerinha? Vamos continuar. Vamos falar agora sobre os planaltos. Os planaltos são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, com limites bem nítidos. Este geralmente constituído por escarpas ou serras, apesar de serem entendidos como áreas planas. Suas superfícies são mais o que? Acidentadas do que as das planícies, com o maior número de serras e ondulações em suas paisagens, além de ser do tipo de relevo onde encontramos as chapadas. Temos um exemplo aqui da Chapada da Diamantina, que fica na Bahia. Um clássico exemplo da constituição dos planaltos. Então a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui são os planaltos. Tudo bem, galera? Vamos continuar. Vamos falar agora das planícies. As planícies são áreas com uma fisionomia plana, ou seja, com uma paisagem menos acidentada, que por possuírem altitudes menores do que os dois tipos anteriormente apresentados, recebem uma grande quantidade de sedimentos, de bacias sedimentares. São depósitos de pedras. São as rochas sedimentares. Tudo bem? Estes são provenientes do desgaste de outras formas de relevo, que nós chamamos de intemperismo. Tudo bem? Em áreas de planície, os rios costumam se apresentar mais curvas chamadas de meandros. Esse exemplo aqui, minha galera, pessoal do sexto ano, é o rio Amazonas, considerado o maior rio do mundo. Tudo bem? Então, ele é um rio que é caudaloso. Ele é cheio de caudas, de curvas, de meandros. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse é o exemplo bem prático do que tem no que tange a questão das formas do relevo. Tranquilo? Então, pessoal, isso aí é uma situação para a gente gravar, para a gente ter um pouco do entendimento do que foi falado. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora, nós vamos falar sobre a questão da hidrografia, da hidrosfera. Alguns detalhes que nós vamos observar. A hidrosfera, você tem que falar sobre a composição do planeta e
que a água ela é dividida em duas partes. Uma parte de água salgada e a outra parte de água doce. Então, nós temos algumas diferenças. Tudo bem, galerinha? Então, vamos continuar. Vamos lá, vamos entender o que é hidrosfera. Está lá na nossa leitura falando sobre a hidrosfera. A hidrosfera corresponde a toda a parte líquida contida no planeta Terra. Você tem 75% da composição do planeta Terra de água e 25% de terras emersas. Tudo bem? Equivale a 3/4 do planeta Terra. Os oceanos são responsáveis por 97,2% de toda a água. Isso significa que cerca de 2/3 da superfície do planeta Terra são cobertos por oceanos. Já as águas continentais, rios, lagos e lagoas, possuem um percentual bem inferior, sendo encontrado nos rios, lagos em estado líquido, nas geleiras no estado sólido, que, por sinal, é a maior reserva de água doce do planeta. Você, além disso, você tem os aquíferos e lençóis freáticos. Por fim, as águas contidas na atmosfera, que se apresentam em forma de vapor e dão origem às precipitações. O que são precipitações, pessoal? Precipitações é quando você tem a questão da chuva. Imagina se nós estivéssemos num lugar que, como acontece no Brasil, especialmente no nosso estado, no Rio de Janeiro, a questão de calor intenso. Se não houver chuva, o que vai acontecer com a questão dos rios, lagos e lagoas? Podem entrar o quê? Em escassez. Então, tem que haver o quê? Chuva, para equilibrar toda a metodologia do ciclo hidrológico. Por exemplo, a distribuição de água na hidrosfera. Aí eu coloquei aqui calotas e degelo e geleiras, 2,15%. Água na atmosfera, 0,001%. Águas no subsolo, 0,62%. Águas superficiais, rios, lagos e biomassa, 0,229%. E temos também os oceanos. Quando nós falamos de oceanos, nós vamos falar de 4. O Oceano Pacífico, que é o maior, o Oceano Atlântico, que é o mais navegável, e o Oceano Índico. E temos também o Oceano Glacial, que fica no Polo Norte. Tudo bem? Tá lá. A água surgiu a partir do quê? Do resfriamento da Terra que decorreu dos vulcões que expeliam vários gases e do vapor d'água que se evaporou, favorecendo o quê? A ocorrência de chuvas. Eu sempre falo, a água é um recurso que, se não tiver cuidado, água doce, ela vai acabar. E há uma tentativa do mundo em tentar transformar a água salgada em água doce. O processo é muito caro. É um processo
não é considerado barato, é caro. E você tem lugares no mundo que já estão com escassez de quê? De água. Um problema muito sério daqui a alguns anos. Por exemplo, a água é fundamental à vida, independente do ser humano e do ser vivo. Até mesmo porque a vida surgiu na água, como as bactérias, os primeiros seres vivos, os seres aquáticos que saíram das águas e se transformaram em anfíbios e depois em répteis e assim por diante. Tudo bem, galera? Por exemplo, a água é encontrada em 3 estados físicos. Os estados físicos da água que se apresentam em estado líquido, sólido e gasoso. Aí você tem na ciência algumas questões da fusão, da vaporização, da evaporação, da sublimação. Então você alguns detalhes ligados aos estados da água, líquido, sólido e gasoso. Tudo bem? Aí você fala das águas oceânicas e continentais. As terras emersas, quase todas encontradas no hemisfério norte, cobrem apenas 29% da superfície do planeta. Quando você fala em terras emersas, você está falando dos continentes. Nós temos 5 continentes conhecidos. Temos a Ásia, as Américas, a Europa, a África e Oceania. Tudo bem? Vamos continuar. Temos também, pessoal, os mares e oceanos, situados principalmente no hemisfério sul, que correspondem a 71% da superfície do globo, do planeta. E os rios e lagoas a menos de 3%. Então, se você for analisar água salgada e água doce, alguns estudos afirmam que é 98% de água salgada e 2% de água doce. Outros, 97% e 3% de água doce. 97% salgada e 3% de água doce. Aí está aqui. O total da água presente na Terra pode ser dividido em 2 grandes conjuntos. Aqui, águas oceânicas, ou seja, de mares e oceanos, representam 97,41% do total. E as águas continentais, que abrangem geleiras, aquíferos, rios, lagos, representam 2,59% do total de água do planeta. São as águas doces ou não salgadas. Então você vê, 3% da água doce, ela há uma tendência dela acabar. Isso aí é notório. Pela situação do povo. Desperdício, o não aproveitamento da água, questões de seca. Então a água salgada, ela é bem abrangente, bem abundante. Mas a água doce vai acabar, pessoal. Se não houver uma questão do povo de economizar água, a situação do país ficará complicadíssima. Então, espero que todos do mundo possam entender
que a água é um bem que vai acabar, um recurso não renovável. A gente vai falar dos oceanos. Os oceanos são grandes extensões de água que rodeiam e separam os continentes. Os mares são partes menores do oceano que se destacam em suas costas pela baixa profundidade e forma em relevo. Por exemplo, eu tinha falado, quando a gente fala em oceano, tem, tem algumas pessoas que botam 5, outras botam 4. Mas a gente vai falar dos 3 principais. Por exemplo, o Oceano Pacífico é o mais extenso e o mais profundo. Ele abrange o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então ele está nos 2 hemisférios. Ele pega uma parte da América, uma parte da Ásia, Austrália, Antártida e a parte da América do Sul. Mas você tem aí uma grande extensão do Oceano Pacífico. Tudo bem? Agora a gente vai falar do Oceano Atlântico. Também se estende pelos 2 hemisférios, entre a costa oriental da América e as costas ocidentais da Europa e da África. E o Oceano Índico é considerado o menor oceano. Está localizado no hemisfério sul, limita-se a oeste da África, ao norte da Ásia e a parte da Austrália. Aí você tem o Oceano Glacial Antártico, que pega a Antártida, e o Oceano Glacial, que pega o Polo Norte e a Groenlândia, que é um território que é cuidado pela Dinamarca. Tudo bem? A gente vai falar agora das águas em movimento. Por exemplo, a água está em constante circulação na Terra. Por isso que nós temos o ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se inicia quando a água do oceano, mares, lagos e rios, ela evapora na atmosfera e retorna em precipitações. Por exemplo, a chuva. Se esse processo ele não ocorre, há uma grande tendência de alguns lagos, lagoas, mares acabarem. É mais ou menos o que acontece no Nordeste brasileiro, pessoal. O Nordeste brasileiro passa pela questão da seca do Nordeste. Não tem chuva, alguns açudes e rios secam e acabam levando essas pessoas, animais, a ter que sair para não morrer de sede. Tudo bem? Está aqui. Uma parte da água utilizada pelos seres vivos, outra se filtra no subsolo e se transforma em quê? Em água subterrânea. E outra flui por córregos e rios em direção a lagos, mares e oceanos. Durante esse ciclo, a água pode passar pelos estados gasoso e sólido, quando se transforma em gelo. Por exemplo, a água marinha está em constante movimento, impulsionada pelas correntes marítimas, maré e ondas. É o vai e vem. É o vai e vem. As correntes marítimas são grandes fluxos de água, similares veio o quê? Igual aos rios que circulam pelo oceano, como suas temperaturas vão variar, elas podem ser quentes ou frias.
as correntes marítimas exercem fortes influências sobre o clima das regiões que são banhadas por elas. Por exemplo, se for uma área fria, será fria. Se for uma área quente, será quente. Exemplos: nós temos o mar Mediterrâneo, que é um clima ameno. Nós temos aqui no Rio de Janeiro algumas lagoas, alguns rios que ficam na região do lago, por exemplo, e lá você tem a questão do calor. Tudo bem? E a última nossa parte aqui que nós vimos, que é a parte dos oceanos. Turminha, espero que a gente possa ter tirado as nossas dúvidas sobre a questão da forma do relevo e da questão também da hidrosfera, que é a massa que nós estudamos desde os rios, lagos, lagoas e tudo que está armazenado em forma de água. E uma coisa muito triste que eu vejo assim para o futuro será quando ocorrer a escassez de água, que é uma tendência muito grande no mundo, que poderá ocasionar guerras, poderá ocasionar um aumento da venda da água, será até mais valorizado que diamante ou ouro, porque o corpo humano, do ser humano, ele necessita de água. 70% da nossa massa corporal é formada por água. Se nós ficarmos até 3 dias sem beber água, nós entramos em processo de falha nos nossos órgãos, no nosso corpo, que é formado por água. Então, isso é uma tendência muito grande no mundo, a escassez de água. Então, desde já, galera, um bom dia para todos e vamos fazer nossos exercícios. Eu vou passar alguns exercícios do livro e a partir da semana que vem eu vou começar a corrigir os exercícios com vocês e peço que continue fazendo e se cuidando com todos os protocolos que estão sendo realizados pelo nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Fui, galerinha. Tchau.